Ó, eu pus uma pergunta aqui, rapidinho, pra gente. Até queria que o Marcílio falasse sobre ela, esse viado saiu. Mas ele provavelmente vai escrever no chat. Por que eu estou falando que é responsabilidade, né? Nós que estamos aqui falando, a gente não vê pessoas que às vezes dá importância para alguma coisa que a gente acha ridículo que alguém falou na internet, porque as pessoas são assim, né? As pessoas às vezes assistem nós aqui, ela não sabe o tanto que a gente conhece, o tanto que a gente, ela tem uma noção pelo que a gente fala. Então, vamos supor, eu vou lá, faço os meus vídeos, então, vamos supor, eu tenho uma responsabilidade na hora que eu falo alguma coisa, porque eu posso falar uma merda aí e alguém ir pela minha cabeça e fazer alguma coisa errada, né? Então, a gente, é isso, porque por isso que eu falei, né? Qual a responsabilidade, né? Quando passamos informações para outros atiradores, principalmente para o cara que não conhece nada, né? Porque o cara que depois ele começa a aprender coisas, assim como nós, pode ver, isso aconteceu com a gente também. A gente assistiu um monte de youtuber. Aí uns falavam isso, falavam aquilo, falavam não sei o que e tal. Aí, de repente, a gente foi aprendendo, a gente falou, pô, aquele cara lá falou coisa errada, né? Não é assim. Agora eu estou aprendendo na prática aqui que é diferente, né? É isso que eu quis dizer, né? Não só aqui, como quando a gente fala nos grupos também, a gente é mais por isso, não é porque assim, eu estou falando isso, né? Porque teve um lance aí da pólvora 219 e 217 lá no grupo da recarga, né, Renato? A gente tem ideias, eu até penso muito parecido com você, né? Eu só tenho a ressalva disso. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas isso faz parte. A questão da responsabilidade, Valdo, a questão que a gente fala uma coisa e O a pessoal pessoa entende lá, outra. ela entendeu outra coisa. Não, cara. Mas você sabe de quem é a culpa? A culpa, eu vejo que a culpa é da própria CBC. Na hora que ela vai divulgar uma informação, ela mete um negócio igual esse aqui, quer ver? Eu vou colocar na tela aí, porque tudo. Eu estou explicando porque quem não sabe o que aconteceu fica boiando por causa da pergunta, né? Mas eu concordo com o Renato que o negócio ele está mal informado, né? Ó, a CBC meteu isso aqui e isso causa uma dúvida no pessoal, né? Esse tal de vivacidade. Então, o que acontece, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, Não, se você... na verdade, isso aí é só entre aspas, um gráfico, mas em cada discriminação de cada pólvora dessa aí, propelente, pólvora, não interessa. Lá mais acima, eu já conheço essa tabela, vem falando, pólvora tal, queima rápida, não sei o que, indicado por calibre e isso. Realmente é uma coisa que eles colocam aí que não deveria ter. Né? Que aí coloca 217, 219, aí depois da 219 tem a 218, que é nova, ou aí então, tem 212. Então, eu acho que só querem, então, é que eu acho que é assim. Você sabe eu prefiro seguir a tabela mais acima. Se eu tenho 9mm, eu vou olhar lá em cima o que tem para 9mm. Se eu tenho 357, eu vou olhar lá em cima o que é o 357. Então, mas olha só, a pessoa quando ela é curiosa, né, e a gente vamos supor, o Renato foi lá e olhou 217. Aí ele olhou a 219. A vivacidade, então isso é o tempo de queima. Ele é também, mas vivacidade tem outros fatores em cima disso aí, né? Não é só o tempo de queima, né? Então aí a pessoa olha lá, 217 e a 219, compara a tabela dos calibres, o único que não está na 219 é o 9, entendeu? Então aí o cara fala, mas como que pode? Tudo, então serve para essa, serve para aquela e não serve para 9. Era só essa discussão no grupo, né? Era só essa, mas eu entendo o que o Renato estava falando. É que assim, tudo que eu testo, né? Eu nunca testei essa pólvora 219. Eu sei assim que alguns amigos acabaram comprando ela no momento que não existia pólvora para nada. Então teve gente que acabou comprando, apareceu, o pessoal comprou e começou a testar e achou lá uma carga e fica usando. Entendeu? No meu caso, em Belo Horizonte tinha Fox TPM, tinha outra. Então, muita gente comprou outro tipo de pólvora e foi se adequando para não parar de treinar, para não parar de participar das competições, né? Que infelizmente a gente passou por um tempo aí bem ruim. Então,
o pessoal acabou achando uma carga lá, se encaixava lá, e tá usando. Só que o fabricante, ele não recomenda. E, assim, ele não recomenda por alguma coisa que ele encontrou no laboratório balístico ali. A pólvora, ela tá baseada no calibre, né? Serve para o 38, serve para o 45. O que é diferente do 9 para esses outros calibres que servem? Acho que é 380 também que serve, né? Se eu não me engano. É pressão, cara. Você viu a pressão do 9, quanto que é? A pressão do 9 é 35 mil PSI, cara. Ele é forte pra caramba. Eu vou explicar por que a minha questão foi ontem. Seguinte, não tem como uma pólvora que é para calibre, uma pólvora que é para calibre rápido, 38-380, ser boa para o 9, que trabalha com uma pressão muito maior. Então, se uma pólvora é boa para 38, a pólvora é boa para 9. Não tem como a pólvora ser boa para os dois. Ou ela vai ser boa para um e ruim para outro, ou vai ser ruim para os dois. Então, quando eu vi que 217 recarrega 38 e recarrega 9, 19 recarrega todos os mesmos calibres, menos o 9. A 217 é a única pólvora que o pessoal gosta, inclusive, né? Por quê? Porque ela, se você olhar ela e comparar ela com uma 231, a 246, a 266, ela é que gasta menos pólvora para o 9. É mais uma que eles acharam ali. É que assim, num laboratório balístico, quando eles estão testando lá, pelo que assim, ou muito pouco que eu conheço aí de conversar com o pessoal, né? Quando eles colocam lá num provete e testam, eles testam exatamente a pressão que está dando dentro do estojo quando está disparando. Então, vamos supor, eles recarregam lá com a 217. Eles devem fazer teste com a 219 também, mas baseando nas pressões que vão dando ali, eles vão classificando isso para determinar os calibres. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, sempre falar para o pessoal, usa o que o fabricante determina, porque se ele testou, a empresa chega lá, coloca uma pólvora e fala que ela serve para tudo. Pega a tabela, serve para tudo lá. Tem carga para tudo. Ela vai atirar com todos aqueles calibres naquela determinada faixa que o fabricante manda? Vai. Mas é igual você falou, ela vai ser melhor para um determinado calibre. Então, se você pegar... A 40, por exemplo, ela recarrega do 380 ao 45. Não, então, a Imbel, a 236 é assim, a Rex 1200, se você for naquelas tabelas aí que vive voando aí, né? Porque essas tabelas aí, eu vou contar a história dessa tabela aí. Essas tabelas, pode ver que não tem tabela atualizada. Essas tabelas estão aí há 1000 anos. Está escrito rascunho, tem outra que estava escrito rascunho numa marca d'água, que é alguma coisa que deve ter vazado. E tem a outra tabela que foi a ISA que fez. E eu vou te falar, eu testei já a 2836, a PP40 e um pouco de Rex 1200. E assim, testei de velocidade, nada bate com aquelas tabelas. Nada, os testes que eu fiz, assim, os testes que eu fiz não deu os mesmos resultados que naquelas tabelas lá. É claro que, vamos supor, a gente sabe que quando a pólvora muda de lote, ela muda lá também. Tanto é que você vê, a própria CBC, ela pegou e reformulou todas as tabelas dela aí. Colocou esse manual novo, com pólvoras novas. Sabe que tudo que, quando solta uma pólvora nova, a gente tem que fazer outros testes de novo, porque pode dar variação de velocidade aí. A coisa que difere deles, se você olhar o calibre 45, 21 mil PSI. O 9 é 35 mil, cara. Então, vamos supor, eu estou só aqui supondo baseado em cima dessas coisas que a gente está falando aqui. O cara, quando ele vai testar, vamos supor, o 9, a munição 9, ela tem que trabalhar dentro da faixa lá de 1.100 de velocidade. Vamos supor que eles coloquem uma quantidade e ela chegue nesses 1.100. Só que essa pólvora, provavelmente, vai aumentar, vamos supor, muito a pressão, vai ficar... Entendeu? Por isso que eles acabaram arrancando o 9 desse lugar aí, entendeu? Eu tô supondo isso, porque para eles, quanto mais a pólvora servir para mais calibre, ela mais vai ser vendida. Mas é aquilo que a gente está discutindo, né? Serve mesmo? É eficiente? Porque o que é
uma munição de qualidade. Não adianta nada, vamos supor, você pega uma munição, testa, ela, vamos supor, dá velocidade, só que não dá agrupamento, cada hora, vamos supor, você põe lá 10 munições, aí você vai comparar o desvio, é tudo irregular, cada vez que você atira, dá uma velocidade muito diferente da outra. Quando você dá 10 disparos e cada um fica... É claro que nem todos o disparo vai dar a mesma velocidade, mas vamos supor, eles ficando próximos, né? A média ficando bem próximo das outras velocidades, quer dizer, você teve ali o quê? Um padrão de velocidade na pólvora. Agora, quando você tem disparo e sai cada um para um lado assim, puta, você vê, pô, esse negócio, essa queima não tá legal, para esse calibre aqui não ficou legal. Às vezes você testa essa mesma pólvora para um outro calibre e vai legal, vai bem. Que aí é onde a gente entra aí na curiosidade, né? O recarregador no intermediário, ele está procurando entender como é que funcionam as coisas, né? Quando eu faço o teste, assim, eu vou subindo a pressão, né? Eu dou uma olhada no estojo e na espoleta, que foi coisas assim que o pessoal foi me passando, né? Porque assim, a espoleta, ela começa a estufar. Isso não é um sinal, é um sinal aparente, porque a espoleta ela pode ser mole e ela começa a estufar. Tanto é que eu até tenho um vídeo que eu mostro assim com microscópio, as espoletas tudo estufadas assim, mas elas não, o estojo não aconteceu nada. A espoleta estufa e o segundo sinal, que é o mais real da sobrepressão, é quando o estojo começa a criar aquele aro, né? Aquela bordinha na parte de trás, né? Inclusive na rampa, né? Porque o estojo, vamos falar de 9, né? Não tem a rampa de alimentação, então na rampa ele não fica totalmente selado a parte do fundo. Ele fica mais selado nas laterais, mas aquela parte que fica para a rampa, ele fica um pedacinho ali para fora. Então, quando tem um excesso de pressão do estojo, ele dá uma engordadinha ali. Então, quando a gente está testando, voltando a falar, né? Ninguém que está fazendo carga fora das especificações do fabricante. A gente testa ali o que o fabricante está determinando, mas a gente sempre começa com uma carga mais baixa e vai subindo. E quando você vai chegando, que nem eu tenho isso no vídeo gravado, né? A pólvora Viper, quando eu cheguei no que o fabricante determina, ela começou a estufar ali. Aí eu vi que aquela pólvora, naquela medida, ela já começou a estufar o estojo ali. Então não era recomendado usar nem o que o fabricante estava determinando ali. Isso pode variar de lote para lote também, tem um monte de outras variáveis aí. Olha o Douglas Leitão aqui. Usando pólvora não indicada para o calibre, você aumenta a chance de estufar o estojo ou até o cano. No momento onde consegue comprar qualquer insumo pela internet, para que complicar as coisas? Vamos aqui, o Celso. Estou atrasado. O que mais indicaria a vivacidade? Então, Celso, eu não detenho de todas as informações, por isso que eu nem me arrisquei, né? Eu já ouvi falar algumas coisas sobre isso, né? Mas como eu não tenho todas essas informações, é melhor não falar o que a gente não sabe, né? Eu sei que não é só a queima.